Salve, salve, galerinha do bem. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. E eu só posso começar esse segundo vídeo de conteúdo com a palavra gratidão. Quanto carinho eu recebi de vocês nessa estreia do canal. Muita gente entrando aqui para a nave. E se você não entrou na nave ainda, vamos lá, eu te convido, venha a bordo, venha a bordo. Eu sou o economista Marcelo Martinovic e esse canal ele foi criado justamente para isso, né? Para a gente refletir sobre gestão, sobre negócio, sobre economia, sobre carreira, sobre desenvolvimento em todos os sentidos. Mas ó, se você não é inscrito ainda, vamos junte-se a nós nesta nave e aproveita então, antes que você esqueça, de curtir o canal, curtir o vídeo, se inscrever e apertar o sininho aí para ser sempre informado das novidades do canal, dos próximos vídeos. E hoje nós iremos trabalhar um tema bem importante, dando sequência, dando continuidade no que a gente viu na semana passada. Mas olha, daqui um segundinho. Muito bem, muito bem. E dando sequência, porque na semana passada a gente introduzimos o assunto mercado. E hoje a galera perguntando, mas Marcelão, como que funciona essa questão da economia, os indicadores? Dá uma geral pra gente, até porque tá na mídia, isso tá em voga, tá em pauta. Então nós iremos trabalhar aqui hoje com vocês. E a economia vai bem? E a ideia aqui é passar para vocês alguns fundamentos para que a gente possa entender, ou pelo menos tentar ter uma noção dessa sopa de letrinhas ou sopa de numerinhos que às vezes eu mesmo, como economista, acabo colocando por aí, e a gente tem que lembrar sempre de poder traduzir numa linguagem compreensível. Então a primeira coisa, galera, que a gente tem que fazer ao pensar em estudar economia é entender o cenário que a gente vive, né? O pessoal que me acompanha há muito tempo sabe que eu gosto de uma frase em especial: texto fora de contexto é um mero pretexto. Então a primeira coisa de todas é contextualizar como que estamos vivendo hoje, tentar identificar como que a gente chegou até aqui, né? Então como que foi o nosso desenvolvimento dos últimos anos, quais são as expectativas que se tem aí do presente e a nossa capacidade de projeção, né? Então estudar economia é ter meio pé no passado, é ter meio pé no presente e um pé no futuro para projetar, para tentar compreender e aí ter um comportamento preventivo no que tange essas novas possibilidades, sejam elas ameaças, né, e a prevenção, ou a capacidade de projetar oportunidades, tentar sair na frente e com isso agregar valor na nossa estratégia. Então, fazer essa compreensão. Então, tipo assim, quanto tempo que você consegue se colocar na frente? Eu não sei quantos anos você tem de idade, mas você consegue se visualizar, ou que cenário você quer ter daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Isso é muito importante e é a primeira coisa que a gente vai fazer. E a compreensão desses elementos do meio, né? Então essa compreensão é muito importante. E aí a gente vai dividir isso em duas grandes esferas: visão macroeconômica, que a gente vai discutir agora nesse vídeo, e a visão microeconômica, que a gente vai discutir
não só nesse vídeo, mas em outros vídeos que a gente está planejando para o futuro. E aí, galera, veja, a preocupação é a seguinte: trabalhar a visão macro. Quais são os elementos da visão macroeconômica? Então, nós temos alguns elementos fundamentais, e que a primeira coisa é compreender que tudo é uma interconexão. Estamos todos conectados. Estamos todos conectados. Isso é extremamente importante, porque é que nem um dominó. Você mexe numa peça, todas elas têm uma sequência, o famoso efeito dominó. Tudo é uma conexão. E essa conexão depende do jeito como que você reconhece, percebe e administra. Ela vai ter um comportamento positivo, ou seja, você depende da sua capacidade de observação. Você vai... É um tabuleiro de xadrez, não é? Então depende da sua percepção, da sua estratégia, da sua inteligência. Você vai aproveitar as oportunidades e você vai ganhar dinheiro com isso, né? Como resposta à meritocracia, você vai ter o reconhecimento não só financeiro, mas também financeiro. Então tudo está junto e misturado, não tem como ser diferente. Então, o que nós temos aqui é simplesmente que tirar as cortinas, tirar o véu para ter essa compreensão. Então, a economia, ela funciona baseado no seguinte: você tem um mercado de bens e serviços onde as pessoas vão procurar, né? Vão procurar comprar o que estão necessitando ou realizar os seus sonhos e desejos. Essa é a primeira parte, essa compreensão. E aí nós temos as empresas. As empresas, elas alimentam esse mercado de bens e serviços, além, claro, são clientes também, mas elas estão alimentando, estão produzindo, elas estão enviando os seus estoques para esse mercado. E as famílias, na outra ponta, são as clientes, né, dessas empresas. Essa é a ciranda do mercado. As empresas produzem, mandam para distribuição para o varejo, e as famílias vão à distribuição e vão ao varejo e adquirem os seus bens e serviços, seja de forma presencial, seja de forma virtual. Mas e aí? E aí que o show se completa com o famoso mercado de fatores de produção, onde eu tenho outras empresas produzindo as matérias-primas e onde eu tenho as famílias participando com a locação da sua mão de obra, da sua prestação de serviços. Então, as empresas elas adquirem as matérias-primas aqui no mercado de fatores de produção e as famílias fazem parte desses fatores de produção e com isso recebem salário. E com esse salário vão comprar aquilo que estão necessitando ou desejando. E o Estado no meio, né, gerenciando os excessos, alentando a dor das pessoas que têm necessidade, que não conseguem e passam dificuldade. Então o Estado funciona como um grande estoque regulador, evitando a famosa ganância prejudicial ao mercado e estando sensível aos mais necessitados. E assim a gente entende o funcionamento do mercado. E por falar em economia, nós temos algumas questões interessantes. Por que a expansão da moeda e crédito pode gerar inflação? E isso é muito importante. Por falar em inflação, né? O IGPM está aí. O dragão deu uma acordada, mas a gente está trabalhando para esse dragão voltar a dormir, né, pessoal? Então, quando você tem expansão de moeda e crédito sem contrapartida em produção, então eu tenho mais reais na praça do que bens, o que vai acontecer? Você vai ter inflação, o preço das coisas vai aumentar, porque houve um desequilíbrio da principal lei da economia, que é a lei da oferta e da procura. Outra questão muito importante, essa aqui,
Até que ponto os juros altos reduzem o consumo e estimulam a poupança e como o governo e os bancos interferem? Muito bem, pessoal. Essa é uma questão mais complexa. Mas vocês toda hora estão vendo na TV, na internet, a palavra taxa Selic, a frase taxa Selic, e o Copom é o Comitê de Política Monetária. Então, o Copom, ele avalia a economia e se reúne de 45 dias para entender como que estão os fundamentos da economia, sempre olhando para alguns pilares, né? O povo, né? A distribuição de renda, a qualidade de vida dessa população e, naturalmente, o poder de compra da moeda que retroalimenta essa qualidade de vida. E quando, que nem agora, o IGPM deu uma subida, aliás, muito forte, então o governo não teve outra coisa a fazer a não ser subir a taxa Selic para que isso possa combater os elementos que alimentam a inflação e, com isso, o IGPM dá uma refreada e, aos poucos, voltar para os parâmetros aceitáveis. Outra pergunta importante de economia: por que os impostos sobre alguns produtos, como cigarro, veículo, bebida, cosméticos, são mais elevados? Aqui nós temos alguns elementos fundamentais. Primeiro, a geração de passivo à saúde pública. Isso é algo muito importante. Primeiro, a conscientização desses elementos que fazem mal para a nossa vida, né? Mal para a nossa saúde. E, em segundo, a contenção da geração desses passivos públicos de saúde. Não só a saúde pública, mas também a saúde privada. Então, a compreensão de que a gente tem que usar esses recursos na saúde para outras coisas. Não para aqueles passivos que são evitáveis. Esse é um ponto. E outro ponto está ligado a uma compreensão de que eu tenho produtos supérfluos numa extremidade e numa outra produtos de primeira necessidade ou essenciais, ou aqueles que fazem parte da famosa cesta básica. Portanto, esses essenciais terão uma tributação menor e os supérfluos terão uma tributação maior. Então, esses elementos estão ligados à isonomia, estão ligados à distribuição de renda e um olhar social, né? Um olhar social, porque aquelas pessoas que ganham menos não podem pagar o mesmo tributo daquelas que ganham mais. Então, é uma questão aí da gente tentar ser um pouco mais buscar equidade, né? Buscar um pouco mais de justiça nesse processo. Outra, por que a alta do preço do cafezinho reduz a demanda por açúcar? Bem, não só açúcar é adoçante. Por quê? Porque são produtos complementares, né? Por exemplo, eu conheço gente que toma café sem açúcar. Estou buscando essa evolução, mas não atingi essa evolução ainda. Estou no caminho. Então, a maioria toma café com açúcar ou adoçante, por isso que são produtos com demandas correlacionadas. É um pacote mercadológico, né? Afetando o elemento chamariz, os outros elementos também acabam sofrendo um pouco. Outra, por que a renda dos agricultores se eleva quando ocorre uma intempérie? Renda de alguns, né? Porque se eu tenho uma quebra da safra, por exemplo, da laranja na Flórida, que é uma grande região produtora, as leis da oferta e procura vão se desequilibrar e muito provavelmente outros centros produtores terão uma demanda elevada, que é o caso do Brasil, e vice-versa. É aquela frase, né? A alegria de alguns, às vezes, é a tristeza dos outros. Ou, talvez, o contrário, né? A tristeza dos outros, às vezes, é a alegria de alguns. Portanto, a lei universal da economia é a lei da oferta e da procura. Todas as vezes que um recurso entrar em escassez, nós economistas seremos chamados à reflexão e contribuir com formulação de políticas para que essa lei da economia possa voltar a ter o seu equilíbrio. Então, lei da oferta e da procura é a lei que rege todos os elementos da economia. E uma pergunta muito importante é: quais indicadores acompanhar?
Essa pergunta é recorrente. Primeira questão é a linha do tempo. Então, qual é o range de tempo que eu devo acompanhar os indicadores para tentar entender um pouco desta tal de economia? Gente, não é no curto prazo não. Se entende economia somente no longo prazo, ou seja, eu devo olhar para trás para os últimos 10 anos. Eu devo olhar para os últimos 10 anos e tentar compreender esse comportamento, nesse caso aqui, voltando no tempo lá para 2010, né? 2010, acompanhando todos os elementos do cenário, não só os indicadores econômicos, mas indicadores políticos, o que ocorreu no esporte, o que ocorreu na música, porque lembrando do grande Charlie Chaplin, homens sois, máquinas não sois, então eu preciso compreender o contexto daquele momento histórico para tentar compreender as angústias e alegrias que aquela geração, né, entregou para as próximas gerações. Então, pelo menos 10 anos é o range da tolerância para entender um pouco os elementos econômicos. E aí, a gente separou alguns indicadores que são fundamentais, os mínimos necessários. Separamos em atividade, moeda e mundo. Eu vou colocar só aqueles que não pode ficar sem. São muitos outros, né? Então, indicadores de atividade. Separamos alguns indicadores fundamentais. Destacamos aqui 3. O PIB, os investimentos do PIB, ou seja, a taxa de retorno desse PIB com o investimento, e a taxa de desemprego. E se a gente observar aqui no nosso mapa, aqui no gráfico, nós passamos vários anos seguidos com uma retração, né? E essa retração, ela se manifesta no PIB, que é a geração de riqueza de um país dentro de um período específico de tempo. De um modo geral, a gente analisa os crescimentos anuais. Então, você pode fazer o recorte de um PIB mensal, de um PIB bimestral, trimestral. Então, nós tivemos esse PIB mais reprimido e com a pandemia, esse PIB acabou, então, sendo mais reprimido ainda, não só no Brasil, mas no mundo todo. E esse ano de 2021, como que a gente está vendo as projeções, vai ficar no positivo. E o ano que vem, nós temos hoje um olhar de também um crescimento positivo de um ponto percentual e que eu espero que a gente ultrapasse. Mas nós temos eleições presidenciais aí batendo a porta e toda uma questão de preocupação com a pandemia ainda, olhar para se não tiver nenhum repique. Então é importante observar com cautela e trabalhar para que isso realmente a gente consiga ter um crescimento mais forte, mais consistente. Desse PIB, desse crescimento, nós temos a taxa de reinvestimento dessa riqueza. E também dá para perceber que houve uma retração e a gente também trabalha para que o índice de confiança, tanto do consumidor como do empresário, possa ser recomposto ao longo do tempo e isso coadunar em novas operações. E o desemprego, que é uma consequência disso tudo. O nível de desemprego no Brasil ainda é bastante elevado e a gente só consegue reduzir esse nível de desemprego gerando trabalho, gerando atividade econômica. Então esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. Então, galera, esses 3 indicadores de atividade são fundamentais daí para outros, né? Depois eu separei indicadores de moeda. Indicadores da moeda são vários, né? Mas os 2 mais expressivos são o IGPM e o IPCA, que medem a redução do poder de compra da moeda ao longo do tempo. E a gente sabia que com a pandemia nós teríamos um desequilíbrio estruturante desses elementos. E realmente ocorreu talvez um pouco mais contundente do que a gente tinha imaginado. Mas o fato é que o dragão deu essa despertada. E o Banco Central imediatamente começou uma rota de correção no mercado, como subindo a taxa de juros. E vamos combinar, ninguém quer isso. Ninguém quer aumento de taxa de juros, ainda mais agora que o PIB ainda tá reprimido. A gente sabe das consequências disso, mas por outro lado,
o nosso real vai completar 30 anos daqui a pouquíssimo tempo e nós temos que preservá-lo. Nós temos que trabalhar para preservar essa moeda que é uma conquista, né, para o nosso povo. E isso é fundamental. Uma moeda forte valoriza toda a nossa história e prepara uma história melhor ainda. Então a taxa Selic, ela é uma ferramenta da execução da política monetária para preservar esse poder de compra da moeda. E o Banco Central não teve o que fazer a não ser subir para poder coibir esse IGPM, que aparentemente, a gente está vendo aqui no quadro, tá mostrando sinais de que essa estratégia está funcionando. O IPCA, o pessoal tem... Marcelão, qual a diferença de IGPM e IPCA? Boa. A diferença é que o IGPM ele ocorre um pouco antes, né? Porque ele tem uma forte incidência dos preços do atacado, dos preços da distribuição. Então, ele vem um pouco antes e em seguida vem o IPCA, que é só da ponta. O IPCA ele só pega preço literalmente da ponta da gôndola. Então essa diferença é a diferença principal, o momento que cada um ocorre e que tipo de mensagem esses indicadores colocam. Eu não vou detalhar muito agora, talvez em vídeos futuros eu dê uma detalhada nessa composição dos índices de inflação. Taxa Selic, eu já falei, é a ferramenta que o Banco Central tem para poder ou colocar mais dinheiro no mercado ou retirar dinheiro do mercado através de uma sinalização para os bancos. Olha, eu vou pagar uma taxa maior, então, claro que os bancos, ou eles emprestam dinheiro na ponta e para isso corre um risco de inadimplência, ou eles colocam dinheiro no Banco Central e essa é a execução da política monetária através dessa taxa de juros. E essa taxa de juros, a Selic, ela alimenta a taxa do certificado de depósito interbancário, que é o CDI, que alimenta, por sua vez, as negociações entre os bancos. Basicamente, são operações de um dia, que são operações de fechamento de posição de tesouraria. Então, o CDI alimenta a Selic e a Selic aumenta o CDI. Então, esses são os indicadores mínimos de moeda. E, finalmente, os indicadores mundo, fundamentais para a compreensão das relações internacionais. E aqui seguem alguns indicadores fundamentais. Primeiro, o famoso risco Brasil, que é a probabilidade, no caso do Brasil, né, o risco de qualquer país, é a probabilidade desse país não pagar suas contas, né, não honrar as suas dívidas, não honrar com a palavra nos seus contratos. Então, esse risco Brasil já teve patamares altíssimos. Ele cresceu um pouco, né, por causa da pandemia, como ocorreu no mundo inteiro. E toda época de eleição, o mercado sente, porque sempre existe uma incógnita em relação aos projetos futuros. Então, esse índice de risco sempre sobe um pouco ou muito, depende do tabuleiro do xadrez. Reservas internacionais, parte do dinheiro é nossa, mas parte são dos títulos da dívida que são negociados no mundo. E isso faz com que, quando existe uma desconfiança, esses títulos são liquidados ou vendidos, e com isso nós temos um movimento de crédito ou descrédito em relação a um país. E isso acaba influenciando muito no montante dessas reservas internacionais. Câmbio, taxa de câmbio, quanto que nós temos a relação do real com o dólar, a relação do real com o euro, e que mostra a credibilidade. Por exemplo, se você olhar aqui o mapa que a gente montei não, que é a realidade, nós tivemos num primeiro momento uma correção cambial, e depois o mercado entende que nós não temos nenhum grande problema assim no futuro, né? Um problema estruturante. Tanto é que a projeção da cotação cambial está estável. Aí nós temos a balança comercial, que ela
que ela mede, né, a relação do país com o mundo, no que tange a média das exportações, a média das importações e outros elementos de relacionamento internacional, e que nós tivemos aí uma posição até que confortável pela condição do nosso grande carro-chefe, nossa grande vocação, que é o nosso querido agronegócio, que tem sempre se desenvolvido cada vez mais, e o nosso apelido por aí somos o celeiro do mundo, tanto do ponto de vista de condição natural, como de ponto de vista das técnicas de manejo. Isso é um motivo de orgulho aqui para nós brasileiros e para aqueles que adotaram esse país para poder viver e aqui construir, aqui distribuir e viver aqui como no pós-guerra. Se você vê a quantidade de gente que veio para cá, é um motivo realmente de orgulho da gente ter essa condição de ser fortalecido por esses povos e depois poder agregar esse valor. E finalmente o investimento estrangeiro, né? O investimento estrangeiro, a gente sabia que ia diminuir um pouco, mas está voltando, e tudo vai depender agora desse cenário político para a gente poder ter a manutenção dos planos, e eu tenho certeza que isso vai acontecer de forma bastante positiva, e nós iremos continuar atraindo, sendo um polo de grandes investimentos. Então, galera, essa era a nossa ideia, passar para você os principais indicadores, e é isso, né? Lembrando que é um tijolinho por dia, que a gente vai se desenvolvendo, e é isso. Então vamos continuar, né? Vamos continuar. Semana que vem nós temos um outro vídeo, dando continuidade. Eu espero que esse vídeo aqui, eu falei que ia ser um vídeo curto, mas as coisas vão caminhando, são novas informações, e a gente vai estar fazendo alguns vídeos mais longos, mas eu vou dividir em capítulos aqui, e aí depois você escolhe o que você vai querer ver. Tá bom, pessoal? Pelo menos a gente faz uma entrega convicta de que estamos passando para você aquilo que é o mais importante. Portanto, não se esqueça, foco no mercado, olhe para o detalhe, olhe para a árvore, e é por isso que esse canal foi criado, para ajudar você a enxergar cada vez mais e melhor, enxergar a floresta, porque aí a gente tem uma visão holística, e isso, de certo modo, contribui para a gente reconhecer e mitigar os riscos com antecipação. Bom, então, lembrando, né, que tem gente que sabe o que tem que fazer, mas não faz, outros fazem sem saber por quê, mas quando você consegue entender, ter o fundamento, arregaçar as mangas e ir para as cabeças, a gente consegue muita coisa legal. E essa frase não é minha, é do grande Joel Barker, de um best-seller dos vídeos corporativos, A Visão do Futuro, que a gente recomenda que você assista. E finalizando esse vídeo, muito sucesso como pessoa, como profissional. Muito obrigado por estarem com a gente aqui, galera. E então, até o próximo vídeo, galera. Até o próximo vídeo. E valeu. Espero que esses conceitos de economia possam ajudar você na compreensão do mercado. E é isso daí, pessoal. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima segunda. Valeu, galera. Que Deus abençoe vocês. TMJ.